Ô Celso, queria começar falando contigo. A Débora trouxe aí uma notícia importante, né? A gente está falando muito sobre petróleo, gasolina, preço, enfim. A gente está vendo aí o preço do petróleo no centro de uma discussão no mundo como um todo. Chegou a níveis pré-guerra, né? Hoje já mostra uma alta, apesar de hoje ter essa alta, mas tem aí ainda um nível mais baixo, igual a gente já tinha visto antes desse conflito começar lá em fevereiro. A gente está vendo esses reflexos nas empresas do setor. Eu queria entender a sua visão para commodities. Tem casas que falam em petróleo em 60, outros $400. A gente fica meio assim, sem um norte, né, sobre essa situação, mas eu queria entender a sua visão sobre a commodity também, para os resultados das empresas que possam vir a ser beneficiadas com um preço aí mais alto dos últimos tempos. Excelente, né? O preço, a gente acredita que o preço do petróleo ele deve permanecer nesse patamar entre 100 e 110 dólares. A gente não vê motivo para que ele venha abaixo, como aconteceu, né, na semana passada, que ele foi abaixo de 100 dólares, bateu 93 dólares, dependendo do tipo de commodity, né, se é WTI, se é Brent. Mas a gente acredita ainda muito num problema. Você tem um problema de oferta, né, em relação a até alguns países, a própria OPEP+, já falando, olha, por mais que o mundo apresente uma desaceleração global, você tem um problema ali em relação à própria oferta. E a outra o principal hoje, é quanto tempo vai durar essa guerra, que não se imaginava que fosse durar tanto tempo, entre a Rússia e a Ucrânia, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia, que gera um problema. Gás, né? As sanções econômicas parecem não fazer efeito, até porque algumas não são implementadas por conta da necessidade da Alemanha, principalmente, e Itália, por conta do gás russo, e isso gera um efeito óbvio, um efeito para a commodity ainda num patamar elevado. Não vejo indo para 60 dólares e muito menos para 400 dólares. Até porque, quando você chega num patamar mais elevado do preço da commodity, você torna viáveis algumas fontes de alternativa que não são viáveis, principalmente acima de 130 dólares o barril. Então, não faz muito sentido, né, o petróleo também disparar, isso que você estava falando, 400 dólares, 300, 200 dólares, quiçá 200 dólares também. Acredito ali entre 100 a 120 dólares, mais próximo entre 100 e 110 dólares, até porque agora a gente tem o presidente dos Estados Unidos, o Biden, tentando algum acordo na Arábia Saudita, visitando ali o Oriente Médio, mas é difícil conseguir um acordo de curto prazo para reduzir os preços das commodities. O que foi feito aqui, e por isso também a gente está com esse prêmio ainda, né? Na sexta-feira era maior, e com a alta do petróleo hoje é um pouco menor, casa de 4% a gasolina, é por conta desse efeito do preço da redução dos impostos, né? Então, essa redução dos impostos, é óbvio, bate na bomba automaticamente, né? Eu aqui no Rio de Janeiro era um dos maiores ICMS, isso afetava o preço do combustível e caiu bem, né? Quase R$8, caiu para baixo, alguns lugares abaixo de R$6. Sobre o impacto nas empresas de petróleo, elas vinham sofrendo muito, né? A gente olha, a gente gosta, nossa área de análise gosta bastante de PetroRio, elas vinham sofrendo muito, mas não pelo preço do petróleo, né, mas muito mais por conta de um receio de interferência governamental. A gente viu isso, que alguns, né, congressistas queriam implementar uma redução nos impostos, e aí você não podia fazer na Petrobras só, você tinha que fazer para a cadeia inteira, né, o aumento nos impostos, desculpa, não redução, que elas pagassem mais tributos. Poxa, não faz sentido essa interferência em relação às companhias. Diminui os impostos. Eles queriam fazer isso na Petrobras, é inconstitucional fazer só na Petrobras, teria que fazer para as outras. E aí PetroRio sofreu nesse sentido. Resultados, a gente espera resultados positivos, e principalmente por conta desse preço médio ainda do petróleo elevado. E a demanda permanece, né? Um outro efeito também que acontece, quando você reduz preço de combustível, seja ele via impostos ou não, aumenta o consumo, né? É normal. As pessoas, olha, tem que sair menos com o carro. Poxa, caiu de R$8 a gasolina para 6, eu posso usar mais o meu carro do que eu não usava anteriormente. Então tem que tomar um cuidado aí para não ocorrer até falta de combustíveis, né? A gente viu o presidente Bolsonaro tentando negociar com a Rússia a importação de diesel também mais barato. Então, o motivo de preocupação é essa interferência governamental acaba gerando, sim, pode gerar, né, uma falta de combustíveis. Não é o que está acontecendo agora, a princípio a Petrobras tem disponibilidade de diesel ali para 50 dias, e aí trabalharia com a importação também, poderia importar mais barato esse diesel, mas isso gera um ruído, eu diria, né? Eu não vejo isso como um grande receio, mas às vezes empresas reportando bons resultados e vejo o preço do petróleo elevado, é uma commodity que deve permanecer com o preço ali acima de 100 dólares.
Celso, você falou sobre PRIO, né, e falou também um pouco sobre essa questão de interferência na Petrobras. Eu já queria entrar um pouquinho mais no assunto da companhia, porque não dá para a gente falar de petróleo sem comentar da Petrobras, né? A empresa está sendo bem pressionada, claro, a reduzir o valor nas refinarias, porque o preço já caiu bastante aí nos últimos dias. Até o presidente Bolsonaro, inclusive, andou falando essa semana uma possível troca de novo do comando da empresa, caso, né, não haja um alinhamento aí com os interesses da população. Como que você vê essa situação da empresa? Assim, baixa agora e aumenta depois, espera um pouco, ou seja, parece que todo mundo agora também é especialista em PPI, né? Isso mexe com o negócio da empresa e, consequentemente, com os acionistas, na sua opinião? Isso vem gerando um ruído, né? De fato, não houve uma interferência, né? A Petrobras, eu lembro que no final de semana, numa sexta-feira, o presidente falou, não aumente o preço, eu espero que não aumente. E na segunda houve o aumento de preços de combustíveis, aí houve a mudança na presidência. O que a Petrobras faz, ela aguenta até 2 meses. A grande discussão sobre essa metodologia de cálculo de preços de combustíveis é qual é o prazo para você fazer um reajuste de preços. 3 meses é muito. Por quê? Você tem não só a variação da commodity, como a variação, né, do próprio dólar. Então, um dólar subindo muito com a commodity, apreciando também, gera um efeito nocivo. E aí é o grande problema. Se ela não repassa preço, os importadores de combustíveis, os distribuidores de combustíveis, eles acabam comprando, né, na importação o combustível mais caro. Comprando mais caro, eles preferem não importar. E aí pode ter o desabastecimento. Então esse é um problema. Não ocorreu isso, foi muito mais ruído, mas eu acho que o presidente fala muito mais para pressionar. Óbvio que gera um receio, óbvio que a companhia negocia múltiplos menores por conta dessa possível interferência, e tem que lembrar a interferência também por conta de anos de eleições, se tiver mudança, né, na companhia. O próprio ex-presidente Lula fala em reestatização da Eletrobras, né, enquanto hoje o presidente Bolsonaro fala em privatização da companhia, ele, o Paulo Guedes, a oposição falando, não, vamos utilizar a Petrobras, tudo isso. Então, gera esse receio, principalmente em ano de eleições, o investidor, né, estrangeiro olha isso e fala, olha, de repente eu prefiro ficar de fora de uma empresa estatal, porque eu não sei o que vai acontecer em ano de eleições. Mas esse ruído gera, sim, para a Petrobras no curto prazo, mas não tem tido uma interferência de fato. Ah, mas demitiu o presidente, houve essa mudança, mas ela continua repassando preços. A gente está vendo a cada 15 dias são os reajustes para as empresas aéreas, né, que acabam sofrendo bem por conta disso, porque o reajuste é no curto prazo, e eles aguentam até 2 meses por conta da paridade de preços internacionais. Hoje, como você bem citou no início, existe um preço, um prêmio em relação à gasolina. O diesel não, mas em relação à gasolina. Então, o que a gente olha hoje, então teria que reduzir? Não, porque tem que trabalhar com um preço médio durante um período de tempo, né? Senão, é diferente dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, você vai abastecer lá, a bomba muda diariamente, né? Aqui, por que não acontece isso? Você tem o efeito de estoques, você tem um outro efeito também, que é a variação da moeda, que não acontece por lá, né? Porque é dolarizada a commodity. Mas esse ruído gera, sim, efeito na Petrobras. Óbvio que acaba gerando um efeito negativo, mas ela já negocia múltiplos menores, muito por conta disso também, que é o mesmo caso do Banco do Brasil, que o investidor ele já coloca isso um pouco no preço, uma possível interferência.